Aí, quando você ficou fixo lá na coluna, basicamente você sempre focou no Corinthians? Assim, era o seu... Porque repercutia muito já ali. Eu imagino que a galera ficava até esperando pra ver o que o Chico tem pra falar do Corinthians. Deu uma merda. Pô, o que o Chico vai falar? Era meio que isso? Era mais ou menos isso, mas eu também arrumei umas brigas boas lá. Primeiro, o Ayrton Senna, né? Não sei da cena. Eu criticava bastante o Ayrton Senna. Eu disse que ele era um porra louca dirigindo. Ele jogava o carro em cima dos outros e tal. E eu estava acostumado com a elegância do Emerson Fittipaldi. Você pode falar, mas o Emerson tal, fora das pistas, ele é isso, ele é aquilo. Pode até ser. Mas dentro da pista, o homem corria com a cabeça, né? Negócio impressionante, né? Emerson foi campeão da Fórmula 1, da Fórmula Indy também, né? Ganhou. Só ali ele ganhou. Acho que ele ganhou 2 vezes a Fórmula Indy, né? Ele ganhou $2 milhões só ali, né? Que é 1 milhão. Acho que o prêmio é 1 milhão de Indianápolis lá, né? Eles enchem o carro com $1 milhão, né? Aí o cara cata $1 milhão e bebe leite no final. Exatamente. E aí o Emerson era um gênio correndo, né? O Piquet seguiu essa linha também, né? De correr no braço, né? Ganhar competições no braço. E então o Senna para mim era uma aberração. E aí eu comecei a falar, olha, isso tudo bem, ele está ganhando tal, mas ele tem um estilo grosseiro de dirigir, né? Perigoso, né? Eu me lembro que ele ganhou um campeonato jogando o carro em cima do Alain Prost, né? Acho que é o Grande Prêmio do Japão, se não me fala a memória. O Prost não podia ganhar, e se o Prost não ganhasse, ele era campeão. Na segunda ou a primeira volta, ele já pegou, jogou o carro, tirou o Prost, acabou o campeonato, ele foi campeão, acabou. A corrida seguiu porque tinha que seguir. Sem graça, né? Sem a menor graça. E estava chovendo, se não me fala a memória, sei lá. E aí foi que eu não gostava muito do estilo dele. E na época, né? Ele é corintiano, né? Ele corintiano, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A gente gostava do Corinthians, era a única coisa que nos unia, né? Porque... Vocês até iriam pro estádio juntos, se ele não estivesse dirigindo. Mas tem uma coisa também, porque o Ayrton Senna, na verdade, ele foi um pouco ingrato. O Ayrton Senna, quando começou, ele mesmo se autopromovia. Então, ele chegava na casa dele e escrevia um release, né? Que é uma apresentação dele mesmo, né? E levava nas redações de jornal e nas televisões e nas rádios, para poderem falar dele e das conquistas que ele teve. Quer dizer, ele não era um cara rico, né? Pelo que me consta, não. Né? E aí, então ele pedia para aparecer nos programas de televisão, então enchia o saco lá na Gazeta, aí o cara está aí de novo, deixa ele falar 5 minutos, 10 minutos, que ninguém liga mesmo para o automobilismo, né? Naquela época, né? E é 85, o Senna. O Senna. E aí o que aconteceu foi o seguinte, foi que ele acabou conquistando as pessoas pela forma simpática dele ser, né? E assim, bastante acessível, conversava de tudo. E de repente, quando ele começou a ir para a Fórmula 1, começou a ter nome e tudo mais, aí todo mundo correu no Senna, né? Pô, Senna é um cara legal, né? Ajudamos, tudo. A galera foi se rendendo. Chegou lá, fala com a minha assessoria. Agora não posso falar. Como é que você entrou aqui? Aqui só pode entrar gente credenciada, sabe? Então, aí, peraí, o cara, né, veio do nada, a gente ajudou e tudo mais, né? A divulgar, e de repente o cara ficou assim, né? E aquele estilo dele, meio de atirar o carro em cima dos outros, é aquele negócio, só tá um cara, você tá na pista aqui, aí encosta um cara atrás de você fazendo assim, né? No seu carro. É o que ele fazia para passar os caras. Direção ofensiva. Né? Direção ofensiva. E eu não gosto disso na Fórmula 1. Eu acho que esse Hamilton, agora ele está meio devagar, quase parando, mas ele preservou um pouco do estilo de, sabe, analógico, né? De dirigir o carro não pelo computador, sim pela memória, pelo talento cerebral que ele tem, né? Sim. Pelo golpe de vista, aquelas coisas todas. Ele deu uma recuperada nisso, né? Nesse estilo aí. Isso, que já veio lá de trás, né? Com outros pilotos, né? James Stewart, né? Que era sensacional, né? James Hunt, François Sever. Os caras que iam para a pista e faziam. Eles ganhavam,
no braço, né? Porque o carro não era tão assim... Não era nem um pouco tecnológico, Não, né? não tinha nada de tecnologia. Você é de acompanhar bastante Fórmula 1. Não sou, não. Não? Não sou, não. Na época do Schumacher e do Rubinho, que eles tinham aquelas tretas lá, que até o Kleber Machado ficou famoso, né? Hoje sim, e aí ele deixava passar. Foi muito repercutido, né? Ah, foi. O Rubinho, coitado, deu azar, né? Ele ficou entre a promessa, né, e a decepção, né? E acabou, para muita gente, sendo decepção. Para mim, não. Eu acho que o Rubinho foi um bom piloto. Ele não era tudo aquilo que a gente achava que ele era, né? E ele cumpriu o papel dele. A gente Ele herdou botava um muita pouquinho o expectativa, peso, né? Também que ele ficou só ele depois que o Senna morreu lá. Ficou e era meio o novo A galera piloto ficou órfã, brasileiro, É, Ele, e ele- teve um pouquinho desse fardo aí de... Teve. E ele não estava pronto para isso, né? Porque o Senna já tinha conquistado muita coisa, né? E ele não tinha praticamente conquistado nada, né? Então ficou assim uma coisa meio... É a mesma coisa que substitui o Pelé, sabe? O cara era muito bom no que fazia, né? O Senna, apesar de arrogante, né? Mas o Rubinho já não era tão bom. Essas polêmicas com o Senna era por parte muito do que você escrevia? Pessoas de fora comentavam, te criticavam ou o próprio Senna mesmo, diretamente? Nossa, não. O Senna, uma vez só que eu encontrei com ele, e na cara dura eu cumprimentei para ir no Mesa Redonda, né? Aliás, lugar que ele era habitué de ir. Sim. Aí ele virou, e quando ele estava no comecinho. E eu nem estava no Mesa Redonda, era o Avalone e o Mário Lúcio Marinho ainda, né? E eles deixavam, né? Entrava lá, falava e ia embora. Rapidinho, né? Igual nas pistas. Aí ele falou assim, você veio aqui acompanhar meus treinos? Eu falei, vim, né? E você sabe que é tudo profissional, né? Falei para ele, não é nada pessoal com você e tal. Ele falou assim, olha, eu não vou ter tempo de ir no seu programa. Até que me tratou bem. E porque eu saindo do Grande Prêmio Brasil, eu já vou viajar, não sei para onde, vou passar na casa da minha irmã. Até me deu uma satisfação que também não podia não ter dado também. Eu achei ele educado e tal. Falei assim, você grava algum depoimento? Não vou gravar, porque eu tenho patrocinadores tal, que cuidam disso para mim, e não sei o que, conversa com eles. Aí ele já tinha virado uma estrelona, né? Então aí eu entendi e tal, ficou por isso mesmo. O Avalone também não se incomodou, né? Aquele jeito, Chicos, aquele jeito do Avalone. Que se dane a Fórmula 1. Vamos falar de Palmeiras. Aí depois Corinthians, Santos, São Paulo. E o Palmeiras. E depois mais Palmeiras. Eu falei, não.